Saudações, amigos, amigas, boa noite. Tenho essa intenção de participar da campanha através dessas ferramentas, né, de micropolítica. Então, sejam bem-vindos aí para comentar, para a gente seguir juntos aí vendo nossa melhor alternativa nesse cenário bastante inquietante. No outro vídeo comentei sobre a minha intenção de fomentar tanto a campanha da Marina Silva como a do Ciro Gomes. Então eu atribuo tanto a Marina como o Ciro esse princípio do serviço público, pessoas que são ficha limpa, a população teria a oportunidade de vivenciar um segundo turno com caráter programático, com duas pessoas que se respeitam. Eu, nesse momento, estou muito inclinado a levar meu voto para Marina Silva. Eu não digo que esteja fechado, até porque é interessante ver quem vai chegar com mais força. De todos os presidenciáveis, Marina Silva é possivelmente a presidenciável que carrega consigo a maior coleção de inverdades, falácias, mesmo calúnias em torno dela, né, com ataques direcionados a ela. E acho que o mais importante para a campanha da Marina nesse momento é um movimento de esclarecimento, de trazer de fato quem ela é. E, claro, reconhecer aí suas escolhas, algumas que eu pessoalmente não me alinhei, e eu vejo que a Marina segue aprendendo, percebo ela em constante aprimoramento, até para convidar os amigos a não estagnarem o seu olhar, né? Trazer um pouco a trajetória dela e uma análise sobre esse caminho e por que eu considero hoje ela muito bem preparada e com uma mentalidade auspiciosa para esse momento do Brasil. Né? Se a gente começa a pensar no pleito de 2018, a grande maioria dos analistas aí, a imprensa, dizem que ela tem muito poucas chances. O tempo de televisão que ela vai ter, 8 segundos, né, um partido pequeno e sem alianças amplas, o acesso mínimo, né, de recursos ao fundo partidário. Então o que a gente está vendo hoje é uma campanha que, analisada à luz dos últimos pleitos, não só aqui no Brasil, mas no mundo, a gente vê que a chance de sucesso é vista como remota. O que ela mesma evoca muitas vezes, e evoca o livro sagrado dela, porque ela é religiosa, ela é evangélica, né? A luta de Davi contra Golias, né? E se aprendendo aí várias lições aí desse episódio. A Marina viveu uma guerra em 2014, muito dolorido para ela. Eu percebo às vezes que ela ainda está trabalhando internamente aí para conseguir lidar aí com um tipo de uma mágoa da forma como ela foi derrotada em 2014. Ela está chegando agora no terceiro pleito. O primeiro que ela concorreu foi em 2010, ainda recém-saída do PT, concorreu pelo PV. Ela acabou ficando em terceiro lugar, né, nesse pleito, e no segundo turno ela acabou ficando neutra. Em 2011 ela sai do PV, porque ela pede à direção do partido para se criar um processo de renovação, e as lideranças do partido não se dispõem a isso, então Marina acaba saindo, sai do PV dizendo que não é uma ruptura, é um momento, e dali ela já começa o projeto político que ela encampou de criar um partido político com a bandeira da sustentabilidade. E em 2013 ela queria ter registrado esse partido para concorrer em 2014 por ele, mas esse registro foi negado pelo TSE nesse momento. Se filiou ao PSB, foi ser vice do Eduardo Campos, né, e com a tragédia da queda do avião do candidato, ela acabou assumindo o lugar dele. Em 2018 é o terceiro ciclo de candidatura dela à presidência, e dessa vez pelo partido dela, pelo projeto político que ela encampou ao longo desses últimos anos. Mas é isso, Marina traz com ela uma trajetória bem íntegra. Traz com as suas atitudes e com o conjunto das suas ideias uma proposta da nova política que
tantos falam, né, independente de onde se encontra, qual ideologia que a pessoa traz, Marina traz muitos atributos em torno disso. E apesar de ser uma campanha modesta, é provável que seja direcionado à Marina, mais uma vez, a maior coleção de inverdades e de falácias e de calúnias direcionadas a um presidenciável. Os acontecimentos ao longo desses últimos 3 ciclos eleitorais deixaram Marina no lugar onde que os ataques vieram de todos os lados. O curioso é que nenhum deles talvez tenha sido tão forte e letal como o que veio do seu partido de origem, do PT, pelo qual ela atuou durante mais de 20 anos, seguindo aí o ideário. À Marina hoje são atribuídos diversos elementos pejorativos e desqualificadores. Eles estão associados, na maior parte das vezes, a uma noção de que Marina é uma candidata de direita, conservadora, traz com ela a pecha de candidata dos banqueiros ou candidata do Itaú. Também é atribuída a ela uma omissão nos últimos anos, de estar em cima do muro, de ser frágil, de ser vítima. E talvez o elemento da esquerda mais desqualificador da Marina é atribuir a ela a condição de golpista. Então, esse seria o ideário desqualificador da esquerda. O da direita já é mais. Partem de um princípio de que ela tem esse lado comunista, ela é vista também como uma pessoa idealista, sem pulso, ela é má gestora e usam esse atributo dela ser evangélica como um pressuposto de ignorância. Vamos olhar por partes isso? Vamos ver esse conjunto de elementos? É muita inverdade, é muito desconhecimento. E aí eu convido a todos que estejam abertos a uma mudança de olhar a seguir comigo. Aqueles que já definiram que não querem Marina, isso aí não vai mudar, aí de fato não é para vocês esses vídeos. Hoje a gente pode compreender com mais propriedade como se deu a nuvem de desinformação que paira sobre a Marina hoje. Eu convido a gente a retornar ali para a eleição de 2014, quando realmente se deu a criação de uma fantasia em torno da Marina, que foi descrita numa cartilha de ataques produzida pelo marqueteiro da Dilma em 2014, o João Santana, visando cessar a ascensão da Marina naquele momento ali, naquela eleição. É muito interessante perceber que esse conjunto de ataques que produzido ali naquela campanha, ele repercute até hoje, que é um caminho de repetição que gerou o que ele chama de papagaios de João Santana. Um pouco jocoso isso, mas para identificar aqueles que reproduzem essa cartilha fundada em verdades produzida nas eleições de 2014. 40 dias antes da eleição, Marina estava empatada com Dilma, cada uma com 34% das intenções de voto. E Marina ganharia o segundo turno com mais de 10 pontos de vantagem naquele momento. Então parece que é esse o ponto que deflagra essa guerra. E nas semanas seguintes o que se vê é uma metralhadora que começa a disparar diariamente, visando diminuir o potencial eleitoral da Marina ali. Parecia claro que eles preferiam ir para o segundo turno com o Aécio do que com a Marina. É plausível afirmar que esse arsenal dilapidou a reputação da Marina ali naquele momento. Hoje esse processo de marketing já tem muitas análises sobre ele. Tem um livro do João McLuff, um jornalista, João Santana, um marqueteiro no poder. Vale muito perceber aí como foi sendo criado e ver assim, o quão ardiloso foi o processo, né?
Talvez assim o carro-chefe de tudo isso foi Marina ser associada aos bancos. Isso se deve a dois elementos especialmente. Um que a Neca Setúbal, a filha do Olavo Setúbal, socióloga, super comprometida com as questões aí de educação, nunca trabalhou no banco, mas herdeira, né, filha do Olavo Setúbal, ela apoiou com 2 milhões de reais a campanha da Marina em 2014, tudo dentro da legalidade, tudo declarado, mas isso serviu para associar a Marina ao Banco Itaú, aos banqueiros, e isso também foi reforçado por uma posição do programa da Marina acerca de uma independência institucional do Banco Central. Isso já era defendido pelo Eduardo Campos, e o que ela queria era que isso não, que os governos não pudessem ter essa capacidade, usar o Banco Central politicamente. É interessante ver que hoje, 2018, o programa dela já não pressupõe essa independência institucional. O que a Marina quer é que haja uma autonomia operacional do banco e ele não seja usado como um instrumento político. Os economistas desenvolvendo a parte econômica do programa da Marina, eles acreditam que é possível, sim, uma autonomia do banco sem esse descolamento institucional. Mas em 2014, juntar essa influência da Neca Setúbal com essa autonomia do banco aí foi o que o PT precisava para associar a Marina a essa condição de candidata dos banqueiros. Isso gerou uma resposta muito forte daqueles que votariam na Marina por desilusão ao PT, aqueles que são de esquerda, e aí isso confundiu muito o eleitorado. Marina perdeu muitos votos com essa pecha, né? E pelo outro lado, o Aécio, aproveitando da oportunidade que o PT estava lhe dando ali, o Aécio também pegou bem pesado com a Marina, chamando atenção para as correções que Marina veio fazendo no programa ao longo das semanas, e especialmente no momento em que Marina altera palavras do item em relação a casamento gay, a comunidade LGBT, um episódio que ficou conhecido como o dia em que Marina cedeu às exigências de Silas Malafaia. E aí como isso foi trabalhado para associar Marina a essa condição de crente e de estar subserviente à bancada evangélica, que somado a essa imagem de candidata dos bancos, isso fez ela despencar e nos últimos dias a Aécio ultrapassar ela e ir para o segundo turno com a Dilma. Na ocasião dessa campanha, a opção da Marina foi não revidar. Ela acusou seus adversários de usar de inverdades, de boataria, de estratégias antiéticas, mas ela escolheu não revidar com a mesma linguagem. Ela dizia que era preferível sofrer uma injustiça do que aplicar uma injustiça. E essa atitude de paz, vamos dizer assim, atitude não violenta, isso foi utilizado pelos adversários também com um olhar para ela como se ela estivesse se colocando no papel de vítima, reforçando uma imagem de uma candidata frágil. O fato é que no seu discurso de derrota, Marina não se mostrou arrependida do que ela fez. Ela falou o seguinte: a decisão de que não vale ganhar a qualquer preço não é uma estratégia de campanha, é uma decisão de vida. Eu não me arrependo de não assumir a postura de que ganharíamos a qualquer custo e a qualquer preço. Então eu convido você que está me ouvindo a refletir. É possível manter uma integridade programática e associada a uma ética na política para não se ganhar a qualquer custo? Quais são os presidenciáveis hoje que assumem essa postura e esse compromisso ético? O fato é que, após Mariana ser derrotada e muito magoada com a forma como ela foi derrotada, ela se viu disponível a fazer uma aliança com Aécio, e talvez esse seja um dos pontos mais controvertidos ali das escolhas que ela fez naquele momento e que distanciou ela do campo da esquerda.
É interessante ver que o Aécio, naquele momento, já havia suspeitas de que ele estava envolvido com esquemas de corrupção, mas ainda não havia sido trazido à tona o conjunto de provas, vamos dizer assim, que dilapidaram a reputação do Aécio agora, né, mais recentemente. Ele aceitou incluir uma parte do programa da Marina no seu programa, né, caso fosse eleito. Se eu fosse um conselheiro da Marina naquele momento, eu sugeriria ela manter a neutralidade, como ela fez em 2010, mas quem sou eu para dizer que ela estava errada? Afinal, a Marina não traz consigo um projeto de poder pessoal, ela traz um conteúdo, traz um programa. E a Aécio aceitou incluir esse programa no seu plano de governo. Nesse ponto, eu vejo como uma decisão clara, coerente da Marina, diante ali de um desconforto profundo em relação à campanha do PT. E Dilma nem quis conversar com ela, Dilma não se mostrou nem um pouco disposta à conversa. E o fato dela ter se aproximado do Aécio naquele momento gerou uma repercussão e existe uma herança disso até hoje no afastamento dela com o campo da esquerda. E Marina hoje é possivelmente mais rejeitada à esquerda do que à direita. São fortes e recorrentes os ataques e rotulagens atribuídos à Marina entre os eleitores de esquerda. Talvez o mais pernicioso e o mais impactante não seja nem esse apoio dela em 2014, mas o fato dela ter apoiado o impeachment em 2016. Ela hoje é vista como uma candidata golpista, vamos dizer assim, e esse é um tema que merece ser investigado numa complexidade maior, numa profundidade maior. Marina, desde o início do segundo mandato da Dilma, ela sustentou a necessidade, né, de uma investigação mais minuciosa das contas da campanha do PT. E se tivessem sido constatadas as irregularidades, como posteriormente foi constatado, né, basta ver aí o Herman Benjamin, levou 14 horas para mostrar detalhamentos da turbinagem da campanha da Dilma a partir de propina. E o que Marina defendeu desde o início foi a apuração das irregularidades de campanha e a cassação da chapa Dilma Temer, e não o impeachment. Ela sim, ela recomendou o voto a favor do impeachment para os deputados e para o senador da rede, mas ela nunca disse que essa seria uma solução, visto que isso daria ao PMDB a ascensão ao poder. Então o que ela buscava mesmo era a impugnação da chapa, a cassação de Dilma e Temer para a convocação de uma nova eleição direta. E aí essa questão do golpe, né, essa narrativa do golpe ou do impeachment, ainda segue muito controvertida. A gente precisa de analisar muito, ver a perspectiva histórica para a gente entender melhor o que se passou ali nesse episódio histórico da sociedade brasileira, né? Porque se a gente considera que Dilma, depois dessa campanha eleitoral irregular, muito feia, muito antiética, e se vendo num partido enredado ali na corrupção, apresentando deficiências no processo de gestão, perdendo a capacidade de diálogo com o Congresso, cometendo erros grosseiros na gestão econômica e traindo seus eleitores com tomadas de decisão muito controvertidas, como, por exemplo, colocar o Joaquim Levy na economia, colocar a Cátia Abreu no Ministério da Agricultura, que demonstra um colapso do projeto político ali do PT. É interessante ver que eu, pessoalmente, acompanhei os 5 dias de julgamento no Senado e continuo até hoje indicando ali, apontando ali a farsa que foi aquele julgamento. Não percebo que pedaladas e irregularidades com os decretos de contingenciamento sejam efetivamente os motivos que impediram a Dilma naquele momento. Então a gente tem aí uma questão jurídica muito controvertida, dessa visão de borda sobre o crime de responsabilidade da Dilma, que apoia a narrativa do golpe, mas ao mesmo tempo é necessário que se veja
o julgamento do impeachment também na sua dimensão política, como está explicitado na Constituição. É um julgamento político-jurídico, né? E aí, no âmbito político, foram 300, se não me engano, 381 deputados dos 513 e foram 62 senadores dos 81. O que eu quero trazer não é nenhum veredito, não é nenhuma sentença sobre se foi golpe, se não foi, mas mostrar que as coisas não são assim como uma coisa clara e inequívoca. Não cabe aqui uma visão unilateral. É uma questão extremamente complexa e eu quero chamar a gente a essa flexibilidade em tirar conclusões. Eu mesmo, pessoalmente, no momento ali do impeachment, eu estava posicionado contrário ao impeachment. Condenei Marina em alguns momentos, me fechei a ela, mas eu hoje, olhando para tudo isso, eu consigo não culpabilizar a Marina. Para mim hoje está bastante claro uma injustiça que ela foi acometida com essa eleição extremamente irregular, as arbitrariedades que vêm desde antes do início do segundo mandato da Dilma. Uma das questões que afasta também Marina do eleitorado da esquerda, especialmente a parte do eleitorado que defende a inocência do Lula e aponta para uma perseguição política em curso no Brasil, é o fato de Marina defender e apoiar a Operação Lava Jato desde o seu início. Marina entende a Operação Lava Jato como uma expressão do aumento do controle social sobre a corrupção por parte da sociedade civil. Chama atenção para a Força Tarefa, Polícia Federal, Ministério Público e Justiça Federal, e entende que deslegitimar a operação é dar poder às quadrilhas que vieram atuando em todas as instâncias de governo ao longo das últimas décadas, quiçá séculos. Não há dúvidas de que existem irregularidades no sistema judiciário, assim como existem também na dimensão executiva, legislativa dos governos, assim como também com outras fisionomias, isso acontece nos outros campos da sociedade. O fenômeno da corrupção é visto hoje como um processo sistêmico, está em todas as instituições, como um processo endêmico, está em todos nós, cidadãos, e como um processo sindrômico, que as próprias leis muitas vezes impedem que as pessoas atuem e ajam de uma maneira correta. Então é como se a gente estivesse diante de uma besta, alguma praga, alguma doença social. Vamos dar a ela a força descomunal atribuída pelo peso da história, ou vamos dar a nós essa força maior através da inovação, na evolução da tecnologia, na evolução da consciência, e no processo de integração da população. Cada um de nós tem o livre-arbítrio de se posicionar e apoiar o que nós desejamos que prevaleça. Mas é isso, por esses posicionamentos, Marina hoje paga um preço muito grande de distanciamento com o espectro mais à esquerda do eleitorado. Justamente o espectro que está mais alinhado aos valores que ela preconiza, ela sustenta, né, ao longo da sua trajetória política. Ela vem de uma comunidade humilde, aprendeu a ler e escrever com 16 anos, se tornou professora de história, líder comunitária, se elegeu vereadora, se elegeu deputada estadual e alcançou o Senado como a mais jovem senadora da história do Brasil naquele momento. E então ela fez todo o caminho de representatividade, chegou ali através da ação junto ao ideário original do PT, e sua trajetória política sempre foi associada a políticas públicas que beneficiariam toda a população, questão da saúde, da educação, da distribuição de riqueza e para um desenvolvimento sustentável, integrado. Seus 3 programas, 2010, 2014, 2018, seguem diretrizes progressistas e espelham
o que foi sua trajetória política desde os seus tempos de liderança comunitária e quando ela se tornou vereadora em 1988, lá no Acre. Então, atribuir a ela essa pecha de candidata de direita conservadora está vinculada a muitas inverdades, de falácias, e que é muito importante a gente trazer esse esclarecimento. Vale muito ler o programa de governo dela agora, de 2018. Observa ali se a gente encontra diretrizes de direita. Ela é uma candidata do campo progressista, ainda que disposta, disponível ao diálogo. Essa é uma grande distinção entre ela e alguns outros candidatos mais à esquerda, que se propõem a manter uma visão de luta de classes e de guerra ao inimigo histórico dos imperialistas. Um outro aspecto que volta e meia é usado para diminuir o potencial da Marina é quando é atribuída a ela a condição de uma pessoa omissa que se afastou do debate político nos últimos anos. Outro elemento de muito desconhecimento e que vale um esclarecimento. Se a pessoa se dispõe a ir buscar na internet, ir ali no YouTube, ir ali nas mídias sociais, ir ali nas páginas oficiais da Marina, ele vai encontrar o seu posicionamento em todas as questões importantes da última década no Brasil. É importante salientar que Marina não exerceu cargo público. O último cargo público que ela exerceu foi a de ministra do Meio Ambiente. Ela não esteve ali no lugar onde que os políticos precisam se posicionar. Desde 2010 que ela é candidata e aí ela vem se preparando para a tarefa de exercer, né, o cargo de presidência da República ao longo desses anos. Ela manteve a sua atividade política, fundou o seu partido e segue na busca por um lugar eletivo ali. Nos últimos dois ciclos eleitorais, ela não ganhou as eleições. Então, o que ela fez? Ela precisou de voltar a exercer alguma profissão. Ao longo desse tempo, ela não tinha dinheiro público que a sustentasse. Então, ela voltou a ser professora. O que Marina fez foi usar das mídias, usar das suas páginas pessoais para seguir posicionando e criando o ideário do seu partido. Então, mais um ponto que merece esclarecimento, né, de que Marina está em cima do muro, pois não está. Suas posições são claras, são coerentes com a sua trajetória e está disponível para que as pessoas conheçam. A gente já passeou aí pelo espectro da esquerda, agora olhando para o espectro da direita e como que eles diminuem o potencial político da Marina. À direita são reproduzidas visões que giram em torno de uma fragilidade, né, talvez até pela sua condição física. Ela é uma mulher pequena, frágil, né, e é atribuída a ela a ideias de má gestão, rigidez de pensamento, explorando a sua condição de pessoa religiosa. Para se contrapor a esse conjunto de elementos, eu convido então a analisarmos um pouco mais a trajetória dela. Então, ao sair do PT em 2008, ela se viu muito desalentada com o caminho dos partidos, a experiência dela no PV na sequência. Então, o que ela fez? Ela se colocou em movimento e se propôs a criar seu próprio partido com a bandeira da sustentabilidade, inclusive no nome. E foram anos de articulação para conseguir criar a rede de sustentabilidade. Esse partido, embora pequeno e cheio das complexidades humanas, ele segue diretrizes associadas ao ideário que norteou o caminho político da Marina desde o início, como a gente veio falando, e buscando uma premissa de ética nas alianças eleitorais e servindo a uma orientação programática, muito mais do que um projeto de poder do partido. A criação de um próprio partido pela Marina talvez sirva como um argumento importante para perceber que ela talvez não seja tão frágil assim. Mais do que ficar reclamando do que os partidos fazem e como eles se aliam, Marina fundou o partido
para ter a possibilidade institucional de se candidatar de uma maneira íntegra. Isso não é fragilidade, isso na verdade é uma assertividade que poucos tiveram. Assistindo às entrevistas e vendo como Marina apresenta suas ideias, eu, pessoalmente, percebo uma pessoa firme, madura, com retidão espiritual e a candidata que mais se aproxima da nova epistemologia contemporânea do século XXI. Visões de complexidade, auto-organização, visão holística, pensamento sistêmico, transdisciplinaridade. Ela está comprometida com a transição cultural na direção de uma cultura de paz. Então, depois de trilhar o caminho da representatividade, desde a sua condição de líder comunitária, depois se tornando vereadora, deputada estadual, senadora, a Marina foi concedida a oportunidade de gerir o ministério no governo Lula, e ela assumiu o Ministério do Meio Ambiente, e ao longo dos 5 anos que ela ficou no Ministério, é possível identificar muitas ações consistentes, assertivas, baseadas em 4 pilares: o controle e a participação popular, o incentivo à produção sustentável, produtos sustentáveis, o fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente e o combate às práticas ilegais. Eu acho que nesse ponto é uma das principais atribuições do Ministério do Meio Ambiente, de cuidar dos recursos naturais brasileiros. E Marina tem um dado muito significativo. Ela entrou no Ministério do Meio Ambiente, a taxa de desmatamento da Amazônia estava em torno de 28 mil quilômetros quadrados por ano. 1 quilômetro quadrado equivale a 100 hectares. O que seriam 28 mil quilômetros quadrados? A gente está falando de mais de 1 milhão de hectares sendo desmatados por ano na Amazônia. Marina, em 5 anos, ela diminuiu essa taxa de 28 mil para 8 mil quilômetros quadrados. E essa experiência de gestão pública lhe dá argumentos e motivos para que possamos confiar na sua capacidade administrativa, desconstruindo essa atmosfera de má gestão, como ela é vista em alguns círculos, especialmente na direita. Sobre ela pertencer à Assembleia de Deus, quanto preconceito às avessas a gente não vê nessa afirmativa. As pessoas que dizem que não vão votar nela porque ela é crente, ela é evangélica. Marina diz que a sua meta é justamente tornar o Brasil um lugar, um espaço de liberdade de culto, de que as pessoas possam se apropriar das visões e explicações que mais lhe convierem, conectados com a sua própria religiosidade, qualquer que seja ela, de maneira que as pessoas possam se despir dos julgamentos sobre a condição de alguém por conta da sua orientação religiosa. Marina diz recorrentemente que a escolha religiosa dela é pessoal, faz sentido para ela, para a história de vida dela. Ela não quer catequizar ninguém, sustenta desde sempre a premissa do Estado laico. Vale uma reflexão sobre se eu não vou votar na Marina porque ela é crente e o quanto isso não embute um preconceito que pressupõe que qualquer pessoa que é evangélica é uma pessoa que não é inteligente. O que Marina quer é que as pessoas se desenvolvam espiritualmente, alcancem uma conexão pessoal com a virtude, com a vocação, com os valores humanos, através de um entendimento espiritual. Marina tem uma retidão espiritual, a qual nesse momento parece extremamente auspiciosa. Então, a gente seguindo para entender melhor o pensamento da Marina, em relação à comunidade LGBT, a Marina se mostra fiel à liberdade individual, com a garantia de todos os direitos civis às pessoas que não atendem à premissa de heteronormatividade da sociedade. Eu percebo a minha admiração se elevando em relação à Marina, quando eu vejo ela como mulher e negra apontar efetivamente, assertivamente, na direção da equivalência, da reciprocidade,
apoiando as políticas públicas que diminuam essas assimetrias, o empoderamento feminino, a dissolução do racismo, sem, contudo, deixar de ressaltar que ela não vai governar para as mulheres, ela não vai governar para os negros, ela vai governar para toda a população. Esse é o pensamento de uma estadista, né, que falta a muitos dos presidenciáveis, de observar que no cargo majoritário a pessoa ela não está ali para governar para o seu eleitorado, está ali para governar para toda a população. Isso eu considero um dos pontos mais consistentes do pensamento da Marina. Em relação ao aborto, ela deixa claro que tem uma visão pessoal, que a visão pessoal dela não importa nesse momento. O que importa é criar condições para se aprofundar o debate. E ela deixa claro que pretende usar da ferramenta do plebiscito nesse tema tão delicado para a população. Sobre a questão das drogas, do tráfico, que se mostra de uma importância central, nuclear, para a questão da segurança pública. O fato de Marina ter trazido Eduardo Jorge para vice se mostra uma grande escolha nesse sentido, né? Tem-se um forte indicativo de uma política de diálogo e transferência da responsabilidade da alçada criminal para a alçada da educação e da saúde. Com essa aproximação com o PV, Marina produz uma surpresa progressista que contrabalança com a austeridade que ela traz consigo como uma pessoa religiosa e traz uma contribuição abrangente, não proibicionista, para essa composição. Eduardo Jorge, como vice, foi uma grande sacada. Demonstra que Marina está extremamente antenada nesse momento com a situação do mundo, com as novas visões que vêm emergindo. Eduardo Jorge é um político de muita honradez também, médico sanitarista, livre de todas as listas de corrupção também, e foi a grande contribuição renovadora da eleição de 2014. Eu pessoalmente votei no Eduardo Jorge, mesmo sabendo que ele não teria chances eleitorais naquele momento. Para mim, essa aliança indica um potencial de surpreender, promover um fenômeno nas redes sociais e surgir como uma possibilidade plausível, viável para todas as pessoas, para todos os cidadãos e cidadãs que estão buscando soluções pessoais para vidas mais sustentáveis e colaborativas. Então, o que eu estou sustentando aqui é a potencialidade dessa candidatura. Hoje nós temos uma candidata de alto nível como opção viável, a partir de um conjunto de atributos que Marina e seu vice trazem hoje para o cenário das eleições. Eu convido os amigos a se despirem de ideias fixas do passado e atentarem para o cenário atual. Temos a possibilidade real de eleger uma candidata comprometida com o nosso presente, com o futuro. Ela é perfeita? Não. Ela pode falhar? Pode. Não seria melhor o Ciro? Talvez. Sabendo lidar melhor com polaridades, com as adversidades e com uma visão de conciliação que me parece bem oportuna. Então, em algum lugar, eu acho que o Ciro cuidaria desse momento na presidência e prepararia um caminho para a Marina se eleger em 2022. Passa pela minha cabeça muitas vezes esse pensamento. O que eu quero suscitar é isso, que eles se vejam ambos como aliados. Um segundo turno entre eles seria excelente, como eu já trouxe em outros vídeos. Para mim, são os dois candidatos que trazem consigo um princípio de honestidade, de conhecimento técnico, um foco no conteúdo programático, cada qual do seu jeito, cada qual com o seu programa, com visões bem diferentes. Para mim, Marina aparece agora como a candidata mais coerente, me sinto impelido a fazer campanha para ela e com a convicção de que ela pode sim fazer um ótimo governo, chamando os melhores de cada posição, do espectro, para criar
uma massa crítica e evoluirmos muito em poucos anos. Vale muito, reforço, vale muito a pena ver o programa dela, que ela está propondo. Como diz o Einstein, é preferível ser um otimista e estar errado do que ser um pessimista e estar certo. Se a gente não consegue efetivar esse plano de governo que ela traz, não há o que se arrepender de ter tentado. Agora, se a gente não dá chance para uma candidatura desse nível e quer repetir e quer sustentar por mais 4, 8 anos essa polaridade PT e PSDB que vem ao longo dos últimos 25 anos polarizando a sociedade brasileira, eu acho que aí a gente teria, sim, motivos para um arrependimento. Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito quem chegou até aqui. Um raciocínio longo que procurou trazer aí os meus argumentos de por que eu estou me posicionando em favor da Marina nesse momento. E acreditar que, apesar de todas as adversidades, nós temos hoje potencial de superação a partir dessas eleições. É possível que a partir do ano que vem a gente já esteja no lugar de nos recuperarmos desse trauma histórico porque estamos passando. Temos possibilidades, temos escolha, e aí cabe a nós nos dedicarmos agora a elaborar essas escolhas, não só no nível dos presidentes, quero reforçar aqui, dos governadores de estado, senadores, deputados, estejamos atentos para que a gente saia desse lugar de reclamar da realidade e entre no lugar de pôr a mão na massa e fazer acontecer a prosperidade do nosso povo. O Brasil é muito rico, o Brasil tem muitas potencialidades, recursos naturais, recursos humanos, cultura, arte, alegria, festa, integração, pacifismo. Temos muito a contribuir com o mundo e é chegado o momento de a gente sair dessa confusão, dessa encruzilhada histórica que nós nos metemos. Então, deixo aqui aí o chamado Marina 18, agora em 2018. Nada é tão poderoso como uma ideia que chegou no momento certo de acontecer. Vamos nessa. Obrigado e uma boa noite.